Fala pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos abordar aqui o mapa de cálculo diferencial e integral 2 do módulo 52 de 2025. Mas antes de eu começar aqui de fato a iniciar a resolução desse mapa, pessoal, queria estar pedindo um apoio a vocês, que vocês deixem um like no vídeo, se por acaso ele ajudar você de alguma maneira, que se inscrevam nesse canal e que, se possível, que vocês compartilhassem esse vídeo com os colegas de vocês da faculdade. Além disso, pessoal, se por acaso a gente estiver precisando de ajuda com a resolução de uma outra atividade de outra disciplina, ou até mesmo ajuda nas provas que sempre tem no final de cada módulo, vocês podem me chamar no WhatsApp, que por lá a gente conversa melhor a respeito disso. Meu número está aí na descrição do vídeo e também bem no início deste vídeo. Dito isso, pessoal, agora a gente vai prosseguir aqui com a resolução desse mapa. E aqui, pessoal, a gente tem um enunciado dele. Inclusive, eu já tirei print dessa parte e já anexei na nossa folha. Então, agora a gente vai para lá resolver esse mapa. Bom, pessoal, então, primeiramente aqui a gente vai estar respondendo a alternativa A. E ela pede para a gente ilustrar o gráfico da região triangular, que é dada pelos seguintes vértices: vértice A, vértice B e vértice C. E para fazer esse gráfico, pessoal, eu vou utilizar aqui o programa GeoGebra. Então, aqui eu já estou no GeoGebra. E para chegar até aqui, basta vocês. Ele está disponível no Google, né? Basta vocês pesquisarem no Google GeoGebra e acessarem o primeiro site. Vai iniciar a calculadora e vocês vão chegar aqui onde eu estou. E agora, pessoal, a gente vai aqui anotar os pontos que foram dados na questão, que no caso é os vértices. O primeiro vértice que a gente vai escrever aqui é o vértice A, que tem coordenadas 1, 1. Então, vou clicar aqui em entrada, abrir parênteses e digitar 1,1. Agora eu vou digitar o vértice B, que tem vértice menos 1,1. Vou clicar aqui, abrir parênteses, menos 1,1. Dou Enter. E por fim o ponto C, que tem coordenadas 0, menos 1. Então 0, menos 1. Pronto. E agora, pessoal, vou fazer o seguinte. Vou vir aqui e digitar polígono. Aqui já apareceu, polígono. Vocês vão vir aqui nessa opção polígono, vão vir aqui do lado e selecionar essa segunda opção, polígono ponto por ponto. E clicar nele. E aqui, pessoal, a gente vai digitar os pontos do polígono, que no caso é o triângulo. Vou digitar primeiro aqui o ponto A, do lado o ponto B e por último o ponto C. E vou dar Enter. Então aqui o GeoGebra ele já ilustrou para a gente a nossa região triangular. E aqui, pessoal, eu posso fazer o seguinte. Vou vir aqui em T1 e vou clicar nos três pontos. Vou vir em configurações e aqui eu posso mudar a cor dessa região triangular. Vou vir aqui em cor e aqui eu seleciono a cor que eu quiser. Aí fica a critério de vocês. Eu vou selecionar aqui vermelho. E aqui, pessoal, eu posso fazer o seguinte. Além de aparecer a letra A aqui no ponto, eu posso colocar a letra e as coordenadas desse ponto também. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui no ponto A. Vou vir em básico, já estou em básico. E bem aqui em exibir rótulo, tem nome. Eu vou clicar em nome e selecionar a opção nome e valor. E aqui a gente percebe, né, que além do, da letra A, né, aparece as coordenadas desse ponto também, do ponto A, que no caso é 1,1. Então, eu vou fazer o mesmo para os outros pontos. Vou vir aqui no IB, selecionar nome e valor. E aqui eu posso ajustar a posição também. Posso clicar aqui e segurar e arrastar, que eu vou deixar bem aqui. E agora eu vou fazer isso para o ponto C também. Pronto. Além disso, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Essa região triangular, ela é composta por três caminhos. A- O caminho AB,
o caminho BC e o caminho CA. A questão diz que a gente deve caminhar no sentido anti-horário. Então, a gente vai caminhar nessa direção aqui, ó, de A para B, de B para C e de C para A. Então, esse caminho AB aqui vai ser o primeiro caminho. Então, pessoal, no lugar desse Czinho aqui que aparece, eu vou renomear para caminho C1. Então, eu vou clicar aqui no C, vou vir nos três pontinhos, configurações, e em nome eu vou digitar C1, que é referente ao caminho 1, e já apareceu aqui. E vou fazer o mesmo para o restante. Aqui a letra A, né, se trata do caminho 2, então eu vou digitar C2. O caminho B se trata do caminho C3. Aqui eu vou ajustar a posição também. Pronto. E é basicamente isso que a alternativa A está pedindo, pessoal. Então agora eu vou tirar o print desse gráfico e vou anexar na nossa resolução. Aqui, né, eu já escrevi um texto antes. Segue abaixo o gráfico da região triangular feita por meio do software GeoGebra. E logo embaixo eu anexo esse gráfico, que eu acabei de tirar print. Pronto, pessoal. E com isso a gente finaliza aqui a resolução da alternativa A. Agora a gente vai prosseguir aqui para a resolução da alternativa B. Bom, pessoal, agora a gente vai responder aqui a alternativa B desse mapa. E ela pede para a gente determinar o valor dessa integral de linha bem aqui, utilizando o método dos caminhos. Além disso, pessoal, a questão informa para a gente, né, que essa fronteira de região triangular, a gente vai caminhar nela no sentido anti-horário. Então, a gente vai começar a caminhar a partir do ponto A. Então, do ponto A, o sentido anti-horário, no caso, é esse sentido bem aqui, ó. Então, primeiramente, a gente vai começar a caminhar do ponto A. Do ponto A até o ponto B. E do ponto A até o ponto B, pessoal, a gente já tem um caminho, que eu inclusive nomeei de caminho C1. Logo em seguida, a gente vai caminhar de B até C. E esse caminho eu nomeei de caminho 2. E de C até a gente tem o caminho 3. E para a gente determinar o valor dessa integral de linha, pessoal, a gente vai ter que calcular a integral de linha de cada um desses caminhos, que no caso são 3. E ao a gente calcular o valor da integral de linha de cada um desses caminhos, a gente vai somar eles e com isso a gente vai obter o valor dessa integral de linha. Então, mais aqui embaixo, pessoal, eu escrevi isso que eu acabei de falar, né? Que a integral de linha que a gente está querendo saber o valor vai ser igual ao somatório do valor da integral de linha do caminho 1, 2 e 3. Então, pessoal, a gente precisa obter esses valores bem aqui, né? Dessas integrais de linhas, para cada um dos caminhos. E para fazer isso, pessoal, eu separei aqui em cima um passo a passo de como a gente calcular a integral de linha de cada um dos caminhos. Primeiro, a gente vai determinar o vetor do segmento. Segundo, parametrizar a curva. Logo em seguida, a gente vai derivar essa curva. No quarto passo, a gente vai determinar o campo vetorial. E por último, a gente vai calcular o valor que nos interessa, que é o valor da integral de linha. Então, pessoal, para fazer a aplicação desse passo a passo, eu vou fazer aqui com vocês o caminho 1. Então, primeiramente, a gente vai determinar aqui o vetor desse caminho. O vetor desse caminho, pessoal, é o vetor AB, porque o caminho, né, ele começa de A e termina em B. Então, é o vetor AB. E para calcular um vetor, pessoal, a gente sabe, né, que calcular um vetor basta a gente subtrair o ponto final dele pelo ponto inicial dele.
Aqui, pessoal, como a gente começa a caminhar a partir do ponto A e termina no ponto B, a gente consegue concluir que o ponto final desse vetor é o ponto B e o ponto inicial dele é o ponto A. Então, vai ficar B, que é o ponto final, menos o ponto inicial, que é o ponto A. Então, AB vai ser igual à coordenada do ponto B, que é menos 1,1, menos a coordenada do ponto A, que é 1,1. Aqui, pessoal, a gente vai subtrair as coordenadas x com x e y com y. A gente sabe que a coordenada x é a primeira e a coordenada y é a segunda. Então, vai ficar o seguinte: menos 1, vírgula, agora com y. 1, menos 1. Então, o vetor AB ele vai ser igual a 1 menos 1, menos 2, e 1 menos 1 é zero. Então, aqui a gente já concluiu o nosso primeiro passo, determinar o vetor do segmento. E o segundo passo é determinar, parametrizar a curva, né? Parametrização da curva. E para fazer isso, pessoal, a gente vai utilizar a seguinte equação. Aqui, pessoal, P0 ele representa o ponto inicial do caminho, ou vetor, né? Já esse t, pessoal, ele é o t, né? Ele é uma variável. Ele sempre vai estar aqui. Já aqui, pessoal, é o vetor que a gente acabou de calcular, que é o vetor AB. Porém, para cada um dos caminhos que a gente vai fazer aqui, vai mudar esse vetor aqui. O caminho 2 ele vai ter um vetor diferente, e o caminho 3 ele também vai ter um caminho diferente. Então, vocês fiquem atentos quanto a isso. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar o vetor que a gente acabou de calcular do caminho 1. Então, pessoal, a gente já tem todos esses dados. Então, a gente vai só substituir aqui. P0 é o ponto inicial do vetor, ou do caminho. A gente sabe, né, que o ponto inicial do vetor é o ponto A, que tem coordenadas 1,1. Mais o vetor AB, que a gente acabou de calcular, que é menos 2,0, vezes T. Então, aqui a gente vai ter o seguinte. Aqui, pessoal, a gente vai aplicar o chuveirinho, né? T vezes menos 2 e T vezes zero. Então, a gente vai ter o seguinte. Menos 2T, vírgula zero. E aqui a gente vai somar x com x e y com y. 1 mais menos 2t é 1 menos 2t. Vírgula 1 mais zero é o próprio 1. E aqui, pessoal, a parametrização ela sempre vai variar de zero. O t, né, ele vai variar de zero até 1. Então, aqui, pessoal, a gente já concluiu mais um passo para determinar a integral de linha desse caminho. E agora o próximo passo
derivar essa curva parametrizada, né? Então, eu vou escrever o seguinte: derivada derivada da curva. Então, pessoal, como se trata de uma derivada, eu vou escrever o seguinte: r' de t. O linha representa a derivada. E aqui, pessoal, eu vou derivar cada coordenada em relação a t. A coordenada x e a coordenada y. Então, primeiro eu vou derivar aqui a coordenada x em relação a t. Coordenada x é 1 menos 2t. Então, a derivada vai ser igual a... Aqui, pessoal, a gente sabe, né, que o 1 ele é uma constante, porque ele é diferente de t. E a derivada de uma constante sempre é igual a zero. Então, eu vou escrever o zero aqui. Menos. Aqui a gente já tem uma variável, né, que é a variável t. E a gente está derivando em relação a t. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu vou apenas derivar o t. Eu vou deixar o 2 aqui de lado por enquanto. O t, pessoal, a gente sabe, né, que fica subentendido que ele está elevado a 1. E para derivar essa variável, a gente vai utilizar a regra do tombo. E ela funciona da seguinte maneira. O expoente a gente joga para frente da variável. E aqui a gente subtrai de menos 1, o expoente. Então, o menos 1 fica igual a zero. Aqui a gente tem o seguinte. 1 vezes t elevado a zero. T elevado a zero, qualquer coisa elevada a zero sempre é igual a 1. Então, aqui a gente tem 1 vezes 1, que é o próprio 1. Então, aqui vai ficar o seguinte. 2 vezes 1. A derivada disso é igual a menos 2. Então, vou copiar aqui. E agora eu vou derivar a coordenada y, que é essa bem aqui. E como a gente só tem 1, e 1 é uma constante, a gente sabe que a derivada é igual a zero. Pronto, pessoal, mais um passo concluído. E agora falta a gente... E agora a gente vai determinar o campo vetorial, né? Isso, campo vetorial. Campo vetorial. Bom, pessoal, esse campo vetorial, ele vai ter coordenadas x e y. Mas por quê? Porque aqui, pessoal, se a gente analisar a integral de linha, a gente consegue perceber, né, que a gente tem a derivada em relação a x e a derivada em relação a y. Então, o campo vetorial ele vai ter duas coordenadas x e y. E agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, né? Vou escrever as coordenadas x e y dele. A coordenada x, pessoal, é o valor que acompanha o dx, o termo que acompanha dx, que no nosso caso aqui é o menos y. Então, a gente vai escrever aqui, menos y. Coordenada x dele é menos y. Já a coordenada y desse campo vetorial é o termo que acompanha dy, que no caso aqui é o x, né? A gente vai escrever aqui x. E agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou substituir a curva parametrizada nesse campo vetorial bem aqui. Então, eu vou escrever o seguinte, que esse campo vetorial ele vai ser igual a R. E aqui, pessoal,
Onde for y na minha curva parametrizada, eu vou substituir aqui. E aqui a gente consegue perceber que o y da curva parametrizada é um 1. Então eu vou substituir aqui. Vai ficar menos 1, vírgula. O que for x na minha curva parametrizada, eu vou substituir aqui. Que no caso é o menos, que no caso é 1 menos 2t, né? Então eu vou substituir aqui também. E pronto, pessoal, a gente já determinou aqui o campo vetorial desse caminho. E agora, por fim, a gente vai calcular a integral de linha desse caminho. Então eu vou escrever o seguinte: calculando a integral de linha do caminho 1. E a integral desse caminho ela é dada da seguinte maneira: C1, campo vetorial, e isso aqui, pessoal, eu posso escrever da seguinte maneira. O campo vetorial a gente acabou de encontrar, né? Então eu vou substituir por isso bem aqui. Vai ficar o quê? Vezes dr. O que seria o dr aqui, pessoal? No caso, pessoal, isso aqui se trata da derivada da curva parametrizada, que a gente acabou de obter também, que é o r'(t). Isso tudo vai ser integrado em relação a t. E agora, pessoal, a gente vai substituir, né? A gente já sabe o fluxo vetorial, o campo vetorial, e a gente também sabe a derivada da curva parametrizada. Então a gente só vai substituir aqui. Então a gente vai ter o seguinte. E também a gente não pode esquecer de aplicar os limites de integração, que é justamente essa variação bem aqui, ó, de 0 até 1. Em todos os caminhos, pessoal, essa variação ela sempre vai ser de 0 a 1. Em todos os caminhos. Sempre vai ser de 0 até 1. Aqui a gente vai ter o seguinte. A integral variando de 0 até 1. O campo vetorial que é 1,1 menos 2t. Vezes a derivada da curva parametrizada. Menos 2,0 dt. Isso aqui vai ser igual a integral de linha. E aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Vou multiplicar x com x e y com y. E esses resultados eu vou somar. Então, eu vou ter o seguinte. Menos 1 vezes menos 2 dá 2, né? Mais 1 menos 2t vezes 0 dá 0. dt. Então, essa integral ela vai ficar da seguinte maneira. Integral de linha vai ser igual a 2 dt. E agora, pessoal, a gente já consegue integrar essa integral, né? Aqui, pessoal, a gente está integrando em relação a t. Então, tudo que for diferente de t é considerado uma constante. Então, aqui no caso, a gente tem um 2. E o 2 é uma constante. Então, a gente sabe, né, que a integral de uma constante, onde o a aqui é a constante, e a gente está derivando em relação a x, por isso que o a é uma constante. A gente repete a constante. E do lado dela, a gente coloca a variável que a gente está integrando, que no caso é o próprio x. Então, aqui a gente vai aplicar esse raciocínio
nessa integral bem aqui. A gente vai repetir o 2, que é a constante, e vai colocar do lado da integral a variável que a gente está integrando, que no caso é o t. Então fica t. E aqui a gente vai aplicar os limites de integração, que vai de 0 até 1. Isso vai ser igual a... Primeiramente, eu vou substituir 1 por t, e depois eu vou subtrair substituindo por 0. Que não vai ser necessário, né? Porque vai zerar tudo. Então, eu só vou substituir por 1. Então, vai ficar o quê? 2 vezes 1. E isso vai ser igual a 2. Então, pessoal, isso aqui seria o valor, né, da nossa integral de linha para o caminho 1. Então, mas aqui eu posso até escrever o seguinte texto. Portanto, podemos concluir que a integral de linha do caminho 1 é igual a... E isso é igual a 2. Então, pessoal, esse raciocínio aqui vocês vão desenvolver para os outros caminhos também. Então, agora, pessoal, a gente vai aplicar esse mesmo raciocínio para o caminho 2. Então, vou escrever aqui caminho 2. Primeiro, a gente vai determinar o vetor dele, que é o vetor. Agora a gente vai ter que ver aqui. Bom, pessoal, esse caminho C2, a gente começa a caminhar nele a partir do ponto B e termina no ponto C. Então, é o vetor BC. Então, BC é o quê? É o ponto final menos o ponto inicial. No caso, é C menos B. Então, BC vai ser igual a as coordenadas do ponto C, que é 0, menos 1, 0, menos 1. E do ponto B a gente viu que é menos 1,1. Agora a gente vai subtrair coordenada por coordenada. Então, 0 menos menos 1 vai dar 1, né? Vírgula, menos 1 menos 1 dá menos 2. Primeiro passo já foi feito. Segundo passo, calcular, não, parametrizar a curva, né? A gente vai utilizar a mesma equação, que é o RT, o AP0, mais, no caso aqui, né, o vetor BC, vezes T. O ponto inicial, aqui nesse caso, né, é o ponto B, né? E tem coordenadas menos 1,1. Mais o vetor que a gente acabou de calcular, BC, 1, menos 2, vezes T. Então, RT vai ser igual a menos 1,1, mais aplicar o chuveirinho aqui e aqui. Então, a gente vai ter o seguinte, 1 vezes T, T.
menos 2 vezes t, menos 2t. E aqui a gente vai somar coordenada por coordenada. Menos 1 mais t, menos 1 mais t, vírgula. 1 mais menos 2t, 1, menos 2t. A gente não pode esquecer também, né, que o t está variando de 0 até 1. E agora, pessoal, a gente vai determinar o quê? A derivada dessa curva, né? Então aqui a gente vai ter o seguinte: o R' representando a derivada. Vou derivar primeiro essa coordenada aqui e depois a outra coordenada y. Então, pessoal, aqui a gente tem o seguinte: derivada de menos 1 é zero, né? Então a gente só vai derivar aqui mesmo t. E a derivada de t a gente viu que é 1. Então eu vou colocar 1 aqui do lado. Vírgula. Aqui, pessoal, a gente também vai derivar em relação a t. A derivada de 1 a gente sabe que é zero, porque é uma constante. Então a gente só vai derivar essa parcela bem aqui. Inclusive, né, deu igual ao caminho anterior, né? A gente derivou 1 menos 2t, que deu menos 2. Então eu só vou repetir aqui. Pronto, pessoal, mais um passo foi concluído. Aqui a gente tem a derivada da curva parametrizada. E agora a gente vai determinar, né, o campo vetorial. Campo vetorial. Que nesse caso aqui, na primeira parte, vai ser o mesmo. Porém, vai mudar quando a gente fazer a substituição, né? Pela curva parametrizada. Aqui vai ficar o seguinte, vai ficar substituindo pela curva parametrizada, né? A gente vai ter o seguinte. Quem for y na curva parametrizada, eu vou substituir aqui na primeira coordenada, né? Então, no nosso caso aqui, o y na curva parametrizada é essa parcela bem aqui, ó. Então, eu vou substituir aqui. Como tem o menos na frente, vai mudar o sinal de todo mundo aqui, né? Então, vai ficar menos 1 mais 2t, vírgula. Quem for x na curva parametrizada, eu vou substituir aqui. Que no caso é essa parcela aqui, né? Então, vai ficar menos 1, t. Menos 1 mais t. Pronto, pessoal, mais um passo concluído. E agora a gente vai calcular a integral de linha desse caminho. Que é o caminho 2, né? Calculando. Integral de linha do caminho. Vai ser exatamente igual ao que a gente fez anteriormente. Que eu vou substituir, né? Pelo campo vetorial que a gente encontrou. Vezes
a derivada da curva parametrizada. A gente não pode esquecer também, pessoal, que essa integral, ela sempre vai variar de 0 até 1. Então, pessoal, basta vocês substituírem aqui e fazer os cálculos que vocês vão determinar o valor da integral de linha do caminho 1. E esse processo que eu fiz aqui, pessoal, vocês vão repetir também para o caminho 3. E ao final de tudo isso, né, vocês vão ter calculado cada um desses valores aqui, ó. E com isso, basta vocês somarem todos eles, né, que vocês vão encontrar o valor da integral de linha que a questão está querendo. Então, pessoal, se tiver dúvida, vocês voltem aí no vídeo e vão vendo aí como foi que eu fiz passo a passo. E vocês reproduzem isso para o caminho 3 e também para concluir essa etapa aqui do caminho 2. Então, pessoal, o vídeo ele vai ficando por aqui. Eu espero que ele tenha ajudado vocês de alguma maneira. Se por acaso tiver dúvidas em relação à resolução, né, que eu desenvolvi aqui no vídeo, vocês podem deixar as dúvidas de vocês nos comentários, que quando eu tiver um tempo eu vou estar respondendo cada um. Então é isso, pessoal, e até a próxima.